Olá, galerinha do quarto ano. Vamos começar nossa aula de geografia. E nossa aula tem como tema hoje os imigrantes. Afinal de contas, o que é migrar, galera? Migrar é sair de um lugar para viver em outro lugar. Então, toda vez que uma pessoa sai de um lugar para viver em outro lugar, ela está migrando. Muitas pessoas, elas migram de uma cidade para outra, de um estado para o outro ou de um país para o outro. Então, assim, se tem casos de alunos que saíram de uma cidade para outra, de um estado para outro, eles fizeram uma migração. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra migrar, é que vocês sabem que é essa locomoção de uma cidade, estado ou país para o outro. As migrações, elas fazem parte da história da humanidade e continuam acontecendo na atualidade. Em geral, as pessoas migram em busca de melhores condições de vida e trabalho para evitar consequências de desastres naturais ou para refugiar-se de conflitos. Então, assim, é muito comum a gente ver nas grandes cidades pessoas que migraram do interior para cá em busca de trabalho, de boas condições, de uma condição melhor de vida, de estudo, porque nesses lugares, principalmente nos lugares rurais, é muito mais difícil você conseguir ter conhecimento, conseguir ter um trabalho melhor. Então, as pessoas geralmente vêm para as grandes cidades, como as nossas, que nós moramos, para poder obter esse tipo de coisa, de trabalho, de estudo. Mas, deixando bem claro que nem sempre essas pessoas que migram, elas são bem-sucedidas nesse sentido. Elas conseguem o trabalho ou o estudo que ela almejou saindo da cidade dela. Vamos conhecer um pouquinho da diferença entre emigrante e imigrante, porque tem diferença. Quando uma pessoa ela sai de seu lugar de origem para viver em outro, é chamada de emigrante. A pessoa é emigrante. Quando uma pessoa ela entra em um lugar que não é de sua origem, ela é chamada de imigrante. Tá bom? Vocês conseguiram entender um pouquinho dessa diferença? Ou seja, vamos lá, por exemplo, quando um brasileiro ele deixa o Brasil para viver em outro país, ele é emigrante em seu país de origem. Tá? Ele vai lá, ele é um emigrante, ele chegou lá naquele país como um emigrante. Mas lá naquele país, ele vai receber o nome de imigrante, ele é imigrante no país. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre os imigrantes do passado. Quem foram os imigrantes no passado? Devido a toda a nossa história que a gente conhece, quem morava aqui no Brasil? Os índios. E quem chegou depois? Os portugueses. Então, os portugueses, eles foram o quê? Imigrantes no nosso país. Não só os portugueses, depois foram chegando os italianos, os africanos, os asiáticos, e assim vai, os europeus. Então, os portugueses foram os primeiros imigrantes a chegar às terras brasileiras. Depois deles vieram muitos outros, de vários lugares do mundo, e até hoje acontece de vir pessoas de outro país morar no nosso país em busca de condições melhores de emprego, como já citados. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, em maior número estão os italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Esses imigrantes vieram em busca de melhor condição de trabalho, principalmente no fim do século XIX e início do século XX. Nesse período, também vieram para o Brasil poloneses, sírios, libaneses, coreanos e chineses, entre outros grupos. Eles vieram também em busca de trabalho, em busca de uma condição melhor de vida, tá bom? Porque o Brasil, para eles, né, visto por eles, era um país melhor, de condição de conseguir um trabalho melhor, de investimento,
tá bom? Todos esses povos, eles contribuíram também para a formação da população brasileira. E cada um deles trouxe para o Brasil um pouco da cultura de seus países e origem. Ou seja, mais um pouquinho da cultura, a diversidade cultural. Por isso, cada vez mais, o Brasil ele tem uma diversidade cultural. Ele não tem uma diversidade, ele não é definido, ele não tem uma cultura definida. Cada vez mais vem chegando as pessoas e a gente vai se inteirando dessas culturas. O Brasil é um país de diversidade cultural, onde tem muitas misturas, muitas culturas diferentes englobadas em nosso país. Os imigrantes do presente. Agora nós vamos estudar um pouco sobre os imigrantes que encontram-se aqui hoje, na atualidade do nosso país. Hoje em dia, o Brasil ele ainda continua recebendo pessoas de outros países. Um exemplo é o caso dos imigrantes provenientes do Haiti, um país situado no Caribe. Em 2010, o Haiti sofreu um forte terremoto que destruiu muitas cidades. Desde o desastre, o governo brasileiro facilitou a entrada de haitianos que buscavam maneiras de reconstruir suas vidas no Brasil. Então, assim, teve uma destruição muito grande e o Brasil ele facilitou essa entrada de imigrantes para eles retomarem a vida, entendeu? Retomarem no sentido de trabalho, no sentido de moradia, estadia. Então, o Brasil ele recebeu muitos imigrantes do Haiti. Nas últimas décadas, o Brasil também tem recebido muitos imigrantes vindos da Bolívia. E por muito tempo a gente passa e consegue perceber que há muitos bolivianos trabalhando principalmente nos calçadões, né, com vendas. A gente consegue localizar esses bolivianos. Eles vieram em grande quantidade também. E essas pessoas, elas buscavam melhores condições de vida e de trabalho. E formam uma comunidade forte que organiza feiras e festividades que valorizam a cultura boliviana. Então, a gente consegue localizar no nosso país um pouco dessa cultura boliviana. Eles fazem feiras, eles estão presentes também no calçadão, no comércio. A gente encontra muito um pouco dessa cultura, essas pessoas bolivianas trabalhando no nosso país. Apesar de deixarem o Brasil culturalmente mais rico, a vida dos imigrantes no Brasil, né, no nosso país, nem sempre é fácil. Como eu disse, muitos vêm em busca de trabalho, às vezes sonhando em ter uma condição de vida melhor. Mas nem sempre eles conseguem esse tipo de trabalho, nem sempre eles conseguem ter essa condição de vida melhor. Por quê? Porque muitos deles eles sofrem discriminação, têm dificuldades de encontrar emprego, são expostos a condições de trabalhos assim, péssimas, degradantes, muito trabalho e a recompensa, o salário pequeno. Eles, às vezes, não conseguem se enquadrar nos estudos devido a outra parte cultural deles. Então, assim, às vezes, eles vêm achando que vai ser uma coisa e a outra. Mas nem todos são assim, tá? Tem pessoas, tem imigrantes que vêm e conseguem ter a sorte de se dar bem, mas alguns não. Agora, eu vou estar passando para vocês um vídeo e eu vou estar colocando também atividades para vocês fazerem no livro e atividades extras. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, me mandando mensagem e tirando nos nossos encontros ao vivo. Um beijo e até a próxima aula.